É isso aí, não tá errado não precisa virar o celular porque o nosso vídeo tá de pé. Acredite se quiser, teremos Tarantino, Mulher Maravilha, Thor, Capitão América, Doom, Vingadores, Homem-Aranha, Superman, Batman e Fla-Flu. Isso é mais que 15 segundos. Você sabe o que é suspensão de descrença? Não sei! É a postura que a gente assume quando assiste um filme ou lê um livro, um trato informal que o espectador faz com o autor da obra para aceitar coisas que normalmente não aceitaria em prol da narrativa. Se o espectador não estiver disposto a fechar com o autor, a relação com a obra vai ser difícil. A suspensão de descrença assume que aquela realidade fictícia tem leis físicas, biológicas e sociais próprias. Isso quer dizer que se a postura de uma obra é de que existem deuses se manifestando na nossa realidade, seja através de avatares ou por eles próprios, isso tem que ser aceito pelo espectador para curtir melhor a obra. A suspensão de descrença pode fazer a gente aceitar uma obra baseada em fatos reais que muda o rumo da história humana, como Hitler ter sido assassinado num cinema ou que Sharon Tate não foi morta pela galera do Charles Manson. Mas isso só vai funcionar se a obra respeitar as próprias regras e não tentar fazer o espectador de trouxa. A suspensão de descrença em Mulher Maravilha 1984 nos faz aceitar que Diana não envelhece por ser divinal e que ela torna um jato invisível, mas abusam do espectador quando forçam a aceitar que o jato pequeno, mesmo estando por algum motivo de tanque cheio no pátio, pode voar de Washington pro Egito numa tacada só. É muito plausível uma pessoa quebrar o trato da suspensão de descrença enquanto consome uma obra. Quantas vezes você não parou uma leitura ou mudou o canal porque aquela obra não conversava mais contigo ou com as suas expectativas? Você teve consideração com seu próprio tempo e esforço e pulou fora dessa relação. Você pode continuar consumindo uma obra com a qual quebrou o trato de suspensão de descrença. Na verdade, isso te faz até ter uma opinião ainda mais embasada sobre a obra completa. E mais, você pode simplesmente não concordar com o trato e ainda assim gostar da obra. Assim como pode manter o trato e não gostar do que consumiu ali. O problema maior da suspensão de descrença é o autor da obra querer empurrar a goela abaixo dos espectadores explicações e justificativas para determinadas soluções e desfechos adotados no decorrer da narrativa. É o tipo de coisa que o espectador enganado defende assim: ah, mas esse é um filme, para com isso. Não, não é pra parar. Quando um espectador recebe de boa uma obra cuja suspensão de descrença foi traída pelo autor, ele se encaixa com o espectador indolente que aceitou os termos da suspensão de descrença sem ligar pro compromisso assumido, ou é um espectador condescendente que sabe o que aceitou e que por birra toma partido da obra que é desonesta. A forma como um filme ou livro conduz a suspensão de descrença com seu público define o quanto ele é honesto ou não, independente da obra ser boa. Uma ficção é honesta se ela é fiel às suas propostas, leal às condutas e se apenas usando todos os artifícios apresentados ali, ele consegue contar a história de maneira coerente. Um filme ou livro desonestos tendem a usar artifícios que quebram a expectativa positiva do público com a suspensão de descrença. O mais canalha deles é o Deus Ex Machina, que é uma solução quase que mágica de última hora para que o grande conflito do protagonista seja solucionado. É como se Deus viesse e dissesse: esteja resolvido. Há vários exemplos de Deus Ex Machina matando a suspensão de descrença no cinema. Pode ser um objeto, como uma nave que resgata toda uma população da morte certa, pode ser uma atitude, como o vilão se arrependendo de seus atos, ou pode ser só uma frase que detém a fúria do carrasco contra o mocinho. Basta não exigir um esforço criativo que tá ali o Deus Ex Machina. Quem é viúvo iludido da suspensão de descrença assassinada não tá disposto a assumir os defeitos da obra desonesta que aceitou. É tipo a paixão, todos os defeitos estão ali, mas quando a gente tá apaixonado a gente é incapaz de ver. E quando a gente é apresentado a eles, a gente nega para não perder aquele elo bonito com aquela coisa que gostamos. A suspensão de descrença é traída pela Marvel em relação ao Thor, já que ele nunca foi visto por ninguém aqui na Terra usando o elmo, mas a máscara dele, usada durante o assalto em Homem-Aranha de Volta pra Casa, tem elmo. Não adianta dizer que é porque a mitologia nórdica existe aqui na Terra e que isso veio de lá. Não, isso é preguiça. A suspensão de descrença exigida pela Marvel em relação ao Thor é de que a mitologia nórdica sempre existiu, tendo sido citada em Capitão América, o Primeiro Vingador, mas usar essa mesma desculpa para fazer o público pressupor que aquele elmo, usado basicamente pelo Thor dos quadrinhos, tá em todos os livros de mitologia, é chacota com o espectador. A suspensão de descrença eficiente não deve exigir do espectador uma aceitação que parta da teoria, da querência, do pressuposto. Essa condescendência exigida do realizador é preguiçosa e forma maus espectadores. É muito mais digno dizer que o elmo do Thor em De Volta pra Casa é um erro em prol do fanservice do que ficar inventando coisa para justificar. Tudo bem gostar de filme ruim, eu mesmo gosto de um terrível chamado Doom, A Porta do Inferno. Ele é péssimo, mas é honesto com a proposta da suspensão de descrença que me fez. E eu admitir isso faz com que a
minha relação com esse filme não se baseia em dizer que ele é bom, mas em aceitar e curtir os defeitos honestos dele. Nossa relação social tá regredindo no que diz respeito a debater cultura. O seu é ruim, o meu é que é bom. Não é legal transformar tudo isso num grande fla-flu, porque não adianta ficar brigando entre nós, a favor ou contra. Os estúdios não ligam para os nossos argumentos, amigão. Eles ligam é pro nosso dinheiro. Hoje em dia, qualquer filme pode ser feito. Grana é aplicada em tecnologia, maquinário e o pessoal para fazer isso. O que falta aos realizadores é entender que num mundo tão visual, com efeitos especiais excelentes, no fim, filmes contam histórias que devem ser coerentes, então a suspensão de descrença deve ser trabalhada diretamente com os roteiristas. A nossa relação com as obras de ficção deve ir além da diversão, do ingresso pelo entretenimento. Deve haver respeito entre realizador e espectador, do contrário a gente vai ser sempre distraído pela técnica plástica em tela e não pela coerência da história narrada. A suspensão de descrença é uma régua do autor que você adota se quiser. Há quem diga que o cinema é diversão, não ensinamento. Mas quantos ensinamentos adquiridos em filmes você já não levou pra vida? Será então que essa divisão entre ensinamento e diversão é o que torna o ensino chato e a diversão pouco edificante? Será que nesse papo de suspensão de descrença a reflexão é que talvez devêssemos crer? Não se esqueça de deixar aquele like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e de divulgar pra rapaziada, é rapidinho, nem 15 segundos.